Esse vídeo está sendo gravado em função de uma dúvida que surgiu ontem na WebConf. A dúvida, se eu não me engano, foi do aluno Alexandre, tá? E a dúvida dele é a seguinte: ele não estava gostando que na tabela dele, quando ele botava no layout, alguns números apareciam com muitas casas decimais, outros com poucas, não havia um padrão. Vamos pegar aqui o exemplo, né? Nessa tabela aqui, a taxa de mortalidade. Olhe na tela que nós temos alguns municípios, como Sério, está com uma taxa de 14,5, enquanto o município de Sertão está com uma taxa de 7,6, e aí tem muitas casas decimais, não existe um padrão. Ontem, durante a WebConf, eu não consegui resolver, né, ao vivo. É isso, né? Quem faz ao vivo tem esses problemas, né? Pois bem, depois de uma rápida pesquisa aqui no QGIS, eu vou mostrar para vocês como contornar essa situação na tabela de atributos de vocês, ou seja, criar um novo campo com a mesma taxa, só que com uma padronização das casas decimais, certo? Então, uma forma de fazer isso, tá? Foi a forma que eu pesquisei até agora. Depois, se eu souber uma outra maneira, eu aviso. Mas uma forma rápida que eu encontrei de fazer isso é a seguinte, certo? Pois bem, habilite o modo edição da sua tabela, ok? Então aqui tem quando você abre a tabela de atributos, tem uma canetinha no canto superior esquerdo da sua tabela de atributos. Clique naquela canetinha que ele alterna para o modo de edição. Com o modo de edição habilitado, certo? Você vem aqui neste campo chamado, você vem aqui, ó, nesse ícone, vou parar o mouse, um ícone que quando você para o mouse em cima diz abrir calculadora de campo. Clique em abrir calculadora de campo. Ok. Após clicar, né, em calculadora de campo, você então clica em atualiza um campo existente. Em seguida, clica no campo que você deseja atualizar, no caso, taxa de mortalidade, certo? Perdão, eu troquei aqui, tá, gente? Clica em criar um novo campo, peço desculpas. Cria um novo campo, dá um nome para esse novo campo, vou chamar ele de taxa mortalidade morte 2, tá? Tem que ser um nome diferente do nome do campo que está lá, tá? Senão pode dar algum tipo de erro. Aí, nesse tipo do novo campo, você define número decimal real. E aqui que está a jogada. Você define quantas casas decimais vai ter a saída. Então, digamos que você queira padronizar na sua tabela 2 casas decimais. Então, você coloca 2 de comprimento do campo de saída. Até aí tá ok? Então, ó, criar um novo campo, dá um nome diferente do original, define como número decimal real, por exemplo, 2 casas decimais, que é um padrão bastante utilizado, e aí você faz o quê? Você vai aqui, ó, gente, em campo e valores, e você dá 2 cliques, por exemplo, naquilo que você quer transformar. No caso, é taxa de mortalidade. Tá ok? Então, eu vou transformar a taxa de mortalidade numa nova taxa de mortalidade, que a única diferença é o número de casas decimais. Aperte OK. Olha o resultado na tabela de atributos. Nós temos agora um número com 2 casas decimais. E todos os municípios com 2 casas decimais. Então, eu acho que com isso a gente soluciona a questão. Então, na hora de mostrar a tabela de atributos no seu mapa, mostre essa coluna aqui, a coluna que tem 2 casas decimais apenas, certo? Então, é um vídeo rapidinho apenas para responder em tempo ainda a dúvida de um aluno, que pode também ser a dúvida de outros, ok? Um abraço.